transformar isso numa coisa muito banal, porque eu acho que é o que a gente conversa todo dia, né? Então, a hepatite aguda acaba sendo uma coisa difícil de você trazer coisas novas. Então, eu sempre começo com essa parte sobre conceito, né? Hepatite é sempre um misto de inflamação versus necrose. Quanto mais inflama, menos necrose, melhor o prognóstico. Quanto mais necrose, menos inflamação, pior o prognóstico. Isso é meio básico. E a outra coisa é separar o que é agudo do que é crônico. Então, instintivamente, a gente vai querer dar um tempo, 6 meses de alteração de exames, para você dizer que aquilo virou crônico. Literatura tem coisas que variam desde 3 meses até 1 ano para você dar essa definição. Mas eu sempre aprendi que o diagnóstico de doença crônica era mais histológico. Hoje eu sou criticado por achar isso, mas a ideia é isso daqui. Ó. Esse daqui é o lóbulo hepático. Né? O lóbulo hepático entre o espaço porta e a veia centro, com um término da artéria, um término da veia e um ducto que está formando, esse espaço porta, o sangue vai entrar e vai sair pela veia centro. A ideia, esse ácido, é o ácido de Rapaport, que ele coloca que existem bilhões disso dentro do fígado, e tanto que se a gente consegue uma amostra razoável, a gente consegue ter, numa biópsia, o resultado final por a doença ser muito homogênea, a não ser aquelas doenças que são localizadas. Então, quando a gente fala de hepatite aguda, a gente está falando de inflamação no lóbulo hepático, no parênquima, no grupo de hepatócitos. E quando a gente vai para a crônica, o processo migra para o espaço porta. Quando ele migra para o espaço porta, você vai ter inflamação no espaço porta, e isso é a definição de hepatite crônica. E você vai ter essa inflamação e você vai dividir. Isso é uma classificação de 1960 e até ela vale até hoje, porque vai mudando, ninguém consegue mudar. Quando ela não tem hepatite de interface, ou seja, a inflamação não sai do espaço porta, a doença não é progressiva. E se ela sai do espaço porta, ela vai progredir, vai poder fazer fibrose, fibrose porta-porta, fibrose porta-centro, e isso com o tempo vai levar a cirrose. E vocês já sabem que isso leva anos para acontecer, né? Então, uma biópsia, na época que eu comecei a fazer mais hepatologia, a gente dizia que a biópsia de fígado era um divisor de águas. A gente não tinha tanta etiologia como a gente tem hoje, mas se a gente encontrasse alguém sem hepatite de interface, a gente ia ficar despreocupado que aquilo não tinha caráter progressivo. E se tivesse, teria caráter progressivo. Então, antigamente, isso aqui chamava hepatite crônica persistente e hepatite crônica ativa. Basicamente, a gente tem os vírus hepatotrópicos que variam de A até E, e a gente coloca propositalmente o B junto com o D, porque o D não existe sem o B, e a gente tem os 5 vírus tidos como hepatotrópicos, ou seja, que o órgão-alvo da infecção, quando entra, ela vai direto ao fígado. E a gente teria os vírus que têm manifestação mais sistêmica e podem dar uma lambida no fígado, alterando as enzimas. Então, lembrar que os vírus hepatotrópicos são os de letrinha, e os não hepatotrópicos, na nossa prática diária, o órgão-alvo preferencial não é o fígado. Isso a gente costuma ver muito em quem trabalha com transplantado e quem trabalha com paciente oncológico, que geralmente são doenças que são hepatites sintomáticas nesse grupo de paciente. E a gente teria as outras apresentações agudas, medicamentosa, doença de Wilson, doença autoimune, e o álcool. O álcool sempre é o nosso desafio de saber quando é álcool, né? Mas a anamnese talvez seja o melhor marcador para isso. Uma hepatite aguda, geralmente 80% das vezes, independente do tipo, é anictérica. Às vezes o paciente vai no pronto-socorro se sentindo mal, enjoado,
e examina, não acha nada, vai sair de lá com diagnóstico de virose. Passou um tempinho, ele fica ictérico, e daí seriam as hepatites ictéricas, que são 20% delas, e esse paciente, ele tem um pródromo gripal, que geralmente é o pródromo que faz ele chegar no pronto-socorro, ele vai ter sintoma tanto respiratório como digestivo, né, às vezes com náusea, com vômito, às vezes até com uma jeca, tem uma febrícula, nunca é febre muito alta. Na fase prodrômica, geralmente ele perde 4 quilos, e na fase prodrômica, que seria aquela entre, né, o vírus ser inoculado e o primeiro sintoma, o período prodrômico é aquele período de 48 horas antes. Então, nesse período, às vezes a gente encontra manifestações extrahepáticas que são interessantes para diagnóstico de hepatite B. O que seria? Artralgia e hematúria, tanto por comprometimento articular dos imunocomplexos, como no glomérulo, fazendo uma inflamação no glomérulo e dando hematúria com dismorfismo, tá? Nos 2 livros clássicos de hepatologia, a gente tem mais vários atualmente, mas no Schiff, ele considera que qualquer aumento da AST, ou da TGO maior que 300 a 400, seria uma lesão hepatocelular. As causas principais seriam vírus ou medicamentos, e raramente ocorreria em obstrução de vias biliares. Se esse aumento for superior a 1.000, você deve pensar em vírus, medicamentos e isquemia. No Oxford Textbook of Clinical Hepatology, que é o livro em inglês, ele considera para diagnóstico uma AST superior a 20, sugestiva de hepatite viral medicamentosa, e menos comumente choque, insuficiência cardíaca congestiva e raramente na obstrução de via biliar. E a gente sabe que qualquer TGO menor que 400, ela vai ter pouco ajuda no diagnóstico diferencial na porta de um pronto-socorro. Aqui é um estudo mostrando a média dos desses padrões dos diagnósticos de hepatite. A gente vê que a hepatite aguda ela fica em torno dos 1.000, aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Comparado com a cirrose, que é mais baixo, com a hepatite crônica, com uma hepatite alcoólica, hepatite autoimune, e geralmente a hepatite isquêmica ou tóxica, ela tem valores superiores. E aqui a diferença que a gente sempre fica discutindo no ambulatório, e é engraçado porque aqui a gente vai ter, se a TGO for maior que a TGP, ou AST é maior que... A gente nem sempre é uma doença hepática associada ao álcool. Pode ser o álcool, pode ser paciente cirrótico, que a gente na fase avançada a gente vê que há uma inversão de TGO com TGP, na hepatite isquêmica, na hepatite congestiva, no GUD, que é agudo, no dano arterial, ou na trombose, na oclusão, tá? E na nutrição parenteral aguda. De causas não hepáticas, porque a ST não é específica do fígado, a gente tem que lembrar do trauma muscular, principalmente a rabdomiólise, geralmente associada com overdose de cocaína. O dano muscular, né, quando a gente, acho que eu e o doutor Gama, a gente era aluno, residente, a gente achava que a TGO era a segunda enzima que subia no infarto agudo do miocárdio. Hoje tem outros marcadores, eu nem sei mais se ainda usa a TGO nesse contexto. Então, as doenças tiroidianas, a macro-ST, a gente sabe que o Betinho teve uns 2 casos lá, a gente conseguiu ver como fazia, confirmado que a macro-ST, que é um grumo de ST que depois não consegue ser filtrada no glomérulo, após um quadro agudo, tanto no exercício extenuante, na insolação, na hemólise e na insuficiência adrenal. E aqui teriam as causas mais comuns de P maior que O. Doença gordurosa, hepatite crônica, hepatite aguda, hepatite medicamentosa, aqui com as 3 divisões, né? Drogas de prescrição, produtos, ervas e suplementos, e remédios que a gente compra sem receita. Então, as hepatites tóxicas, tanto pela exposição do cogumelo da amanita, na hemocromatose, na hepatite autoimune, o Wilson, deficiência de alfa-1, doença celíaca, obstrução biliar, no trauma, no pós-cirúrgico, na doença sinusoidal,
na infiltração pelo câncer, na HELLP síndrome, na doença, na esteatose aguda da gravidez, na septicemia e na linfohistiocytose hemofagocítica. Então, nesses casos, a gente vai ter, isso seria mais genérico para vocês guardarem, porque é aquela coisa de toda hora pergunta, mas O é maior que P, O é maior que P, P é maior que O. Então, esse é um quadrinho apresentado pelo American College em 2017, que eu achei legal para mostrar. E quando a STLT for maior que 2.000 até 10.000, a gente pensa em choque, pensa em isquemia, pensa em toxicidade medicamentosa e pensa em infecção herpética. Raramente uma hepatite aguda A ou B vai ter esses valores, uma hepatite autoimune, um Budd-Chiari agudo ou uma rabdomiólise severa. E aqui é uma diferença de curvas interessante mostrar. A verde com a amarela, eles são transaminase e bilirrubina numa hepatite isquêmica. Você vê que a transaminase sobe rápido e cai rápido. A bili não sobe muito e cai. E na hepatite aguda viral, é o azul clarinho, vai subindo, subindo, para depois cair, e a bili, que geralmente acaba ficando normal depois. As formas evolutivas, a gente teria a aguda benigna, então, em torno de 20%, a anictérica, que é a pergunta se são os pacientes que cronificam mais, porque muita gente que é pego em banco de sangue, principalmente, eles nunca tiveram um quadro ictérico, né? São pessoas com hepatite B, hepatite C. Então, a dúvida é saber se você ter uma forma ictérica clássica, a chance de você cronificar é menor. E as formas colestáticas, que aquelas ficam mais tempo ictéricas, esse com prurido, que a gente aprendeu a associar com a hepatite aguda A no adulto. E aqui, na grave, a gente teria 3 padrões: a hiperaguda, a fulminante e a subaguda, que teriam diferentes graus de letalidade. E a crônica vai depender da etiologia e da interação do hospedeiro para o paciente ter uma doença que vai ter um tempo superior a 6 meses e ter uma biópsia compatível. Eu só não falei da aguda porque aqui a gente tem esse diagnóstico. É uma hepatite fulminante, é uma hepatite hiperaguda, é uma hepatite subaguda. O importante é definir quando é uma insuficiência hepática aguda, é importante. Então, a gente vai ter aqui o paciente que tem um AP menor que 50% e INR maior na fase aguda. Esse paciente tem que ficar para dentro no hospital. E se ele desenvolver uma encefalopatia hepática, um tempo inferior a 26 semanas, isso que vai ser critério para diagnóstico daquilo que a gente falou, ele vai ser definido como hepatite fulminante. Se ele não tiver encefalopatia, ele sempre vai ser uma insuficiência hepática aguda. E você mostrar que não há nenhuma outra doença hepática associada. Então, era isso que eu queria diferenciar para vocês. A hiperaguda, ela é até 1 semana. A aguda, que a gente costumava chamar de fulminante, é 1 a 4. E de 4 a 12 é subaguda. Qual que é a diferença? É aqui, ó. Sobrevida. Paciente que o fígado é destruído em até 1 semana, vocês têm que lembrar que o fígado regenera muito rápido quando ele é destruído muito rápido. Então, o fígado regenera muito rápido e, com isso, o paciente provavelmente não vai precisar transplantar emergencialmente. De 1 a 4 semanas, essa sobrevida é moderada, e se o paciente for um subagudo, provavelmente ele não vai sobreviver sem transplante. E quais seriam os agentes mais envolvidos? O acetaminofén, hepatite A e hepatite E na hiperaguda, a B na aguda, fulminante, e as drogas na subaguda. Então, a gente vai ter o tempo, a gente vai ter mais coagulopatia nos quadros mais rápidos, a gente vai ter mais icterícia nos quadros mais demorados, e a chance de ter hipertensão craniana é meio parecida entre todos. E aqui é um outro slide que eu achei aqui, que é mostrando as principais causas de etiologia de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos. E a gente vê que os nossos motivos da nossa aula, hepatite A e B, é menos de 10% nesse grupo. E a gente vê que as drogas de prescrição, as drogas de OTC, que eles chamam, né, droga que vende sem receita, ou ervas, eles chegam a
cursar com 60% dos casos de transplante emergencial nos Estados Unidos. Aqui é uma regra mnemônica para pensar em causas de hepatite, insuficiência hepática aguda, né? Aquele paciente chegou com menos de 50%. Então, eles têm o A, tanto acetaminofén, hepatite A, hepatite autoimune, intoxicação por cogumelo, adenovírus, no B, HBV, Buddicare, no C, criptogênico, vírus C, CMV, no D, drogas, ou vírus delta, no E, vírus E, ou Epstein-Barr, no F, infiltração, tanto no quadro de esteatose aguda da gravidez, como na síndrome de Ryan, o G de doenças genéticas, Wilson, Fumina, o H nas doenças isquêmicas, principalmente, ou na HELP síndrome, né? Na insolação, na hepatectomia, no síndrome hemofagocítico, e no I, na infiltração pelo tumor. Então, são jeitos de você, quando estuda, tentar lembrar das principais causas que podem fazer isso. Voltando para a hepatite A, a gente vai lembrar que a hepatite A é um vírus RNA, ele é um pico RNA vírus, ele transmite fecal oral, incuba de 15 a 45, não cronifica, e tem menos de 2% de formas graves. E isso ocorre em pessoas com mais de 40 anos. Aqui o marcador sorológico é o anticorpo da hepatite A da classe IgM. Geralmente ele sobe no início da icterícia e ele desaparece em torno até o 6º mês. E ele vai dar lugar ao anticorpo IgG. Normalmente, vocês têm que sempre lembrar, você nunca vai pedir um anticorpo IgG, você vai pedir, não existe. Você vai pedir um anticorpo total. E eles sempre vão fazer o IgM, porque o IgM é um subproduto desse total. Né? A gente sabe que ele é IgG todo, mas na prática clínica, anti-HAV total e fração IgM. E aqui é o que define para aquela pergunta que a gente tem: quanto tempo nós precisamos manter esse paciente isolado, porque ele está eliminando o vírus? Geralmente, 1 semana antes e até uma semana depois do quadro agudo, ictérico, quando ele é reconhecido. Tá? Então, lembrar que o período de transmissão é de 7 a 7. Então, às vezes, o paciente, quando ele faz o diagnóstico, ele já passou todo esse tempo, então ele não teria tanto rigor no controle das medidas. Algumas peculiaridades a gente tem no adulto, né, que são formas geralmente recidivantes, aquela curva de corcunda de camelo, que tem 2 picos, mudança de padrão epidemiológico, a gente agora tem vacina, essa vacina é bastante eficiente pelo custo-benefício devido ao número de óbitos que existiam. Esse é um trabalho da Sandrinha, junto com a Lúcia, em 1993, comparando os pacientes com menos de 18 e com mais de 18, mostrando que os pacientes com menos de 18 ficam menos tempo com os exames alterados e o tempo de duração é menor para a resolução de todo o quadro. E o quadrão polifásico que a gente encontrou, achando que fosse maior ou menor em adulto, eles são iguais. E aqui é um outro estudo também nosso, lá da escola, esse foi o Márcio, que era meu aluno de iniciação científica, mostrando a taxa de anticorpo anti-HV em alunos da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem ao ingresso. Por que isso é interessante? Porque na década de 80, a gente achava que nos bancos de sangue, 90% das pessoas adultas já tinham tido contato com o vírus e que eram imunes naturalmente. Com esse trabalho aqui, a gente conseguiu imunizar os alunos que estavam entrando na escola. Esse trabalho, durante um tempo, teve sequência, estava o doutor Benjamin, estava o Betinho, estava o pessoal lá no NASF, mas depois foi mudando, eu não sei se a gente ainda consegue rastrear os alunos que entram na escola. Na hepatite B, agora, lembrar que o B é o único que é DNA, tá? Ele foi identificado em 1970 de uma forma completa pelo Dani. Em 1964, ele foi identificado como antígeno Austrália pelo Bloomberg. Ele tem formas tanto completas como incompletas. E, esquematicamente, a gente sabe que a parte de fora, que corresponde ao S, é o antígeno do vírus.
e a gente vai ter o C, que é o antígeno da porção central, e a gente sabe que o DNA está dentro desse vírus. Quando a gente estuda isso no Brasil, a gente sabe que a média, né, a porcentagem nacional de portadores assintomáticos, geralmente detectados em corpo de sangue, é em torno de 0,5%. Agora, esses 3 locais aqui são locais que são disparados, porque a gente sabe, por exemplo, essa é uma região aqui no sul, tida como de baixa endemicidade, que tem uma alta endemicidade. E, ao mesmo tempo, aqui na região amazônica, a gente tem 2 áreas com baixa endemicidade. Então, assim, conhecendo um pouco mais a epidemiologia do vírus B no Brasil, a gente conseguiu definir essas regiões. Quais seriam os mecanismos de transmissão do vírus B? E aqui a gente separa em regiões de baixa endemicidade, com alta endemicidade ou intermediária. Então, e divide aqui, um jeito mais tranquilo de dividir, horizontal ou vertical. Então, o horizontal é o mais importante em baixa endemicidade. E o vertical, intermediário ou alta. O horizontal ele pode ser sexual, ele é tido como uma doença sexualmente transmissível. Hoje usa, acho que IST, né? Mas na nossa época era DST. Foi a maior liga que a escola já teve. Nossa, era super importante para os alunos nos anos 80, 90. Não sei se ela ainda existe. Pode ser parenteral, com sangue derivados, com cirurgias, com tratamentos odontológicos, injeções, tatuagem, acupuntura, aparelho de barba compartilhado, escova de dente compartilhado. Então, esse tudo é incluído nos 40% aí no parenteral. E, geralmente, 40% dos pacientes em área de endemicidade baixa não tem fonte identificada. Nas intermediária ou alta, basicamente é vertical. Ou é no canal de parto, que é a via mais importante, estima-se que 95% ocorra nesse momento, ou perinatal, nos 6 meses iniciais, pelo contato íntimo, pelo aleitamento materno. Aqui é interessante o estudo do CDC, apresentado no MMWR, mostrando com as hepatites B naquele país. 58% naquela ocasião não tinham fonte identificada. E, em segundo lugar, quem tinha tido mais de um parceiro sexual. Depois, pacientes usuários de drogas injetáveis, pacientes com HSH e em pós-operatório de cirurgia. A gente tem quais os aspectos do vírus B que são interessantes? A queda da incidência e a mudança no padrão epidemiológico. Então, quando a gente começou o ambulatório, em 1985, praticamente, acho que os primeiros 5 anos eram casos de hepatite aguda. A gente tinha muito médico, hepatite aguda, muita gente. Isso foi mudando a partir da hora que a vacina foi disponível e que práticas de sexo seguro foram bem orientadas por causa que estava ocorrendo ao mesmo tempo a epidemia pela infecção pelo HIV. A Renata Moutinho, que faz parte do grupo de pessoas que veio fazer pós-graduação com a gente, fez esse estudo que foi muito legal, mostrando a incidência de hepatite aguda nos primeiros anos, nossa, até 2000, mostrando a queda, 35% dos quadros que a gente atendia no início do ambulatório, hepatite B aguda. Isso se manteve 4, 5 anos, isso foi caindo com uma queda significante. E interessante, 10 anos depois, o CDC também mostrou essa mesma queda. Foi diminuindo. Isso também, as duas coisas foram atribuídas, né? Vacina e sexo seguro. Quanto à transmissão, vai depender muito da endemicidade, da idade que o paciente se contaminou e como isso ele vai evoluir. Então, lembrar, se a resposta imune adequada, a fase aguda vai ser exuberante, 90% a 95% vão curar. Agora, se a resposta é inadequada, a fase aguda vai ser mais assintomática ou pouco sintomática e teria um risco maior de cronificar. Parecendo que quanto mais você tiver a responder à presença do vírus dentro do hepatócito, melhor a evolução. Mostrando, e a gente sempre insistiu com isso, que a hepatite B aguda, ela não é uma doença de característica infeccioso, ela é muito mais uma doença imunológica, ela vai muito mais depender da resposta imunológica do hospedeiro do que
da cepa, da quantidade, do que for do vírus da hepatite B. A vírus B ela tem muito mais a ver com a imunidade em relação à resposta. Aqui a gente vê, então aqui a gente vai ver os vermelhinhos aqui, infecção crônica, vai cronificar mais quando você nasce, e quando você vai chegando na idade adulta, você vai ter uma taxa de cronificação em torno de 5%. E quando você nasce, a maioria das vezes é anictérico, você vai começar a ter formas ictéricas em até 40% na idade adulta. Então, o vírus B, lembrar, ele é muito mais uma doença imunológica do que uma doença viral. O quadro agudo, geralmente, vai de 45 a 180 dias a incubação, 80% são anictéricos. Os ictéricos vão ter aquele pródromo viral, náusea, vômito, febrícula, emagrecimento e as manifestações extrahepáticas, lembrar a glomerulite, matúria com dismorfismo e artralgia. E aqui os marcadores. Lembrando dos marcadores, como mostrei para vocês, a gente vai ter o antígeno S e o anticorpo correspondente ao anti-S. Vai ter o antígeno HBC com o anticorpo correspondente, total e a fração IgM. O antígeno C, ele não é dosável no sangue, ele só é detectado no fígado por estudo imunistoquímico, tá? Então, num paciente que nunca entrou em contato com o vírus, ele vai ser antígeno S, anti-HBS negativo e anti-HBC total negativo. Numa infecção aguda, que acontece? Antígeno S com anti-HBC total e IgM positivo. Então, essa é a curva. HBS positivo, que dura até 6 meses, anti-HBC IgM, que dura até 8 meses, e o anti-HBC depois fica total, e depois aparece o anti-HBS. Nesse período aqui, é o período normalmente sintomático, e a gente vai ter como característica para definir que aquela infecção é aguda pelo vírus B, a presença do antígeno S e a presença do anticorpo anti-HBC da classe IgM. E quando que o paciente está curado? Então, o S negativou e apareceu o anti-S. O anti-HBC está sempre lá. A gente vai ter a curva, apareceu o S, apareceu o anti-HBC, o anti-HBC ficou positivo e apareceu o anti-HBS. Quem que é o imune pós-infecção? Anti-HBC total e anti-HBS. Finalizando, acho que aqui é o vírus B, a gente vai ter essa história natural, né? Os adultos ou crianças em áreas não endêmicas, 80% de infecção inaparente, 20% ictérico e 1% fulmina. 90% a 99% cura, 1 a 10% fica persistente. A maioria sem replicação, a maioria anti-HB positivo. 1 a 10% dos que persistem pode ter um pouco de replicação. Quando acontece nas áreas endêmicas, nos neonatos, a doença é inaparente, 95% cronifica e a maioria é antígeno E positivo. Tá? Hepatite C. Eu pus esse quadrinho, é um quadrinho que eu acho que é importante, essa é uma fase da vida dentro da escola que eu e a Lúcia vivemos, que foi a identificação do vírus B, porque a gente, durante muito tempo, teve diagnóstico de hepatite não A, não B, que eram os pacientes que não eram A na sorologia, não eram B na sorologia, mas tinham transaminase aumentada, geralmente tinham tomado transfusão, uma porcentagem cronificava, que as enzimas não baixavam, e uma porcentagem cirrotizava. Então, depois de alguns anos, praticamente em torno de 15 anos, esses 2 chineses aqui, por técnicas de biologia molecular, conseguiram identificar o vírus. E o Michael Hilton era o chefe do laboratório deles, e o Dan Bradley era o cara do CDC. Então, isso foi um marco, talvez eu acho que esses trabalhos desse cara sejam mais referenciados na área de hepatologia. E logo a seguir, em 1989 ainda, esse cara, que é o Walter, ele estudou 20 pacientes que ele tinha no soroteca dele, que eram hepatites não A, não B, pós-transfusionais, e ele provou que todos eles tinham o anti-HCV positivo. Então, atualmente, quem que é de risco? Usuários de drogas ilícitas, IV, ou cocaína intranasal, por causa dos machucados,
da necrose de septo, sangramento, procedimento invasivo em serviço de saúde com práticas inadequadas de controle, que inseriam basicamente as unidades de diálise, comportamento sexual de risco. Começou a ver que existia um aumento do número de casos com hepatite C, e antigamente a gente achava que só ocorria transmissão sexual naqueles pacientes com co-infecção com HIV. Tatuagem e piercing em indivíduos convivendo com HIV. Aqui é um surto de hepatite aguda C em HSH, convivendo com HIV, entre os anos 2010, 2015, aqui no 2010, entre 2000 e 2010, eram surtos em diferentes países da Europa, e no período de interesse nisso foi que começaram a aparecer mais casos, um genótipo específico nessa população, né, que era o genótipo 4, que era um genótipo muito mais comum de acontecer no Egito. Aqui nos Estados Unidos, né, quando começaram a aumentar o número de casos agudos de hepatite C, e ele coincidiu com o período de aumento dos usuários de opioide e heroína injetáveis, né? E aqui também, esses dados são mais recentes do CDC, mostrando o aumento do número de casos de hepatite C, provavelmente com essa epidemia que eles têm agora de opioide. E aqui, dados do Brasil. Aqui é interessante, são dados notificados, a gente não sabe se são agudos ou crônicos. A gente percebe que os casos notificados estão aumentando progressivamente a chance de transmissão sexual, diminuindo a transfusional, mantendo-se mais ou menos estável, até um pouco menos uso de drogas, e os casos não identificados aumentando, como é esperado mesmo quando a gente acaba fazendo uma investigação mais detalhada. E aqui um outro dado interessante, né? Nossa geração de baby boomers, quem nasceu antes de 1965, sempre foi o alvo da investigação de hepatite C. E a gente vê que com essa epidemia, os millennials, que são aqueles nascidos entre 81 e 96, eles acabaram tendo mais casos notificados nos Estados Unidos do que os baby boomers, mostrando que há uma mudança de faixa etária com predomínio para hepatite C. E ainda mais aqui um aumento, né, nesses 5 anos, de 68% de grávidas com hepatite C nos Estados Unidos, né? Aqui, numa fase aguda, um estudo antigo, né, do Gerlach, mostrando que 68 pacientes de hepatite C agudas, quando são sintomáticas, né, tem icterícia, tem sintomas gripais, 39% colúria e hipocolia, 34% náuseas e 25% dor abdominal. Aqui é o comportamento do anticorpo anti-HCV após uma infecção aguda. Geralmente, então, lembrar que ele vai positivar em torno do 2º mês. Então, o período de janela imunológica Doutor Edu congelou? Acho que eu vou ligar para ele. da primeira semana, 10 dias, e ele vai continuar positivo e estabilizar em torno do 20º dia. Então, esse é o comportamento do anti-HCV e do HCV-RNA na infecção aguda. Doutor Edu, deu uma pequena congelada aí. Acho que só pulou um pouquinho quando congelou. Qual slide que congelou? Não sabemos. Volta um pouquinho para a gente ver, por favor. Era esse aí das colunas coloridas. 49. 49? Era 49 já? Para mim, apareceu aqui na janela, naquela janela imunológica. Onde travou. Então, eu vou voltar esse aqui. O Adalberto está falando que para ele foi esse aqui. Então, aqui é lembrar, num estudo de hepatite C aguda sintomática, as manifestações clínicas. Então, 68% teve icterícia, 55% teve sintomas gripais, 40% colúria, 34% náuseas e dor abdominal em 25%.
Eu vou tentar pôr na tela grande e ver se vai. Vocês me falam se não for. E esse aqui é o anti-HCV. Como é que ele se comporta? Ele vai positivar depois de 2 meses. Ele vai numa crescente do segundo, terceiro mês. Então, se você tiver uma hepatite C aguda e não tiver com diagnóstico, lembra de repetir o anti-HCV. Ou, se você fizer o HCV-RNA, ele já vai estar positivo em até uma semana, 10 dias. Ele costuma subir em até 20, depois ele pega um platô. E lembrando dessa janela imunológica aqui, de 2 meses, que é o período que o paciente pode estar com hepatite C e não ser detectada numa doação de sangue. Então, lembrar que é importante, hoje o banco de sangue, a maioria deles faz o tal do NAT, né, que são os testes de ácidos nucleicos, que eles encurtaram mais essa janela para 7 dias, né, para deixar o sangue mais seguro. O tratamento da hepatite C, o racional dela sempre foi que a gente não tinha vacina disponível quando a gente usava o interferon. 20% a 40% respondiam, 20% a 40% iam ter de resposta se você tratasse na fase crônica e 95% se você tratasse na fase aguda. Então, nos guidelines internacionais, em 2018, como é que você definia hepatite C aguda? Uma soroconversão recente, com menos de 6 meses e com uma documentação do anti-HCV. Ele é negativo no início dos sintomas ou no momento da exposição e ele positivou na segunda dosagem, um intervalo de até 90 dias. Ou ele era anti-HCV negativo, você detectava o HCV-NA em 90 dias após o início dos sintomas ou a partir da data de exposição. O que aconteceu, né? Com a identificação dos novos testes, agora a dúvida é saber se você poderia discutir entre o médico e o paciente quando que o início poderia ser feito, poderia ser retardado. Você monitorizaria o clearance espontâneo, esperando ver se o paciente poderia negativar o RNA espontaneamente até 6 meses, e depois dos 6 meses você poderia iniciar o tratamento igual o tratamento dos pacientes com hepatite C crônica. E se você decidir tratar durante a fase aguda, você monitora o HCV-RNA por 12 a 16 semanas. E daí você poderia, porque teoricamente você reduziria bastante o clearance espontâneo. Em 2018 também foi definido esses tratamentos, situações em que a gente pode decidir não esperar o clareamento em relação aos benefícios que isso possa trazer. Então, seria o tratamento de cirurgiões, usuário ativo de droga injetável, ou homens que vivem com HIV, que se relacionam sexualmente com outros homens. Quando você imagina em redução de consequências clínicas, naquele paciente que é cirrótico e já tem um fígado com alguma doença e está super infectado agora com HCV. E aquele paciente que você acredita que você vai perder o follow-up. Então, quanto um paciente que você não consegue achar que você vai acompanhar para ter certeza, você pode tratar antes dos 3 meses aí. Esses 2 modelos de tratamento, no início que a gente começou, hoje a gente não faz tanto, mas seriam 50 pacientes com hepatite C aguda, metade com genótipo 1A, tratados por 6 semanas com sulfo e LED, com 100% de resposta, com mínimos efeitos colaterais, né? Mostrando que na semana 2, mais da metade já estava com RNA negativo, e aqueles que tinham uma carga viral maior demoravam um pouquinho mais para normalizar. E aqui é um outro estudo, tanto com sulfo e LED, ou com Cimeprevir, também mostrando 100% de sucesso. Naqueles que não foram sucesso, foram aqueles que foram perdidos de acompanhamento. Aqui é um quadro maior, quer dizer, nessa época que foram testados, a gente vê que os pacientes que convivem com HIV respondiam pior, mas eram pacientes, todos os pacientes foram só tratados com sofosbuvir e ribavirina, que a gente sabe que não são suficientes para atingir uma resposta virológica sustentável. As recomendações ainda, o tratamento devido à falta de eficácia e segurança, os mesmos tratamentos da infecção crônica são indicados para hepatite aguda, e o tratamento antiviral não era recomendado para aqueles que tiveram clareamento espontâneo da infecção. Então, era só para relembrar essas coisas, já tem um certo tempo esse
essas recomendações, e o ISO mandando tratar por 8 semanas com as combinações, e devido à similaridade com a hepatite C aguda pode tratar com 8 semanas, com as combinações Sulfivelpa, GP, Grazoprevir e Elpasvir, e a resposta deve ser realizada com 12 e 24 para evitar a recaída. Bom, o Delta. O Delta, ele é um RNA, ele é um viroide, ele é de transmissão parenteral, ele vai ter uma ampla faixa de cronificação, dependendo do jeito que ele é adquirido, ou com infecção, que é junto com o B, ou em superinfecção, quando a pessoa é B e adquire o Delta. Os marcadores de infecção aguda são o antígeno Delta e o anticorpo IgM, anticorpo anti-HDV da classe IgM. Aqui seria a distribuição dos genótipos do vírus Delta. A gente sabe que são 8 genótipos, o genótipo 1 é mais universal, e teriam essas características que a gente vê aqui. Na nossa Amazônia, o genótipo 3, o genótipo 1 na América do Norte, na Europa, na África de 5 a 8, e no Sudeste Asiático, o 1, 2 e o 4. Lembrando que com infecção, você vai pegar os dois juntos, vai ter o quadro agudo e vai curar em 90% das vezes. A chance de persistência é baixa. E quando é uma superinfecção, você vai ter 80%, 90% de chance de cronificar. Na infecção crônica, você vai ter uma cirrose acontecendo em 5 a 10 anos de 80% dos pacientes, um risco 3 vezes maior de desenvolver o hepatocelular, o carcinoma hepatocelular, comparando com quem tem infecção só por um deles. Ou vai acabar num transplante, ou vai acabar na morte. Aqui, como é que se comporta os padrões sorológicos? Você tem co-infecção, você vai ter o S, vai ter o anti-HBC-IgM, vai ter o antígeno D, vai ter o anticorpo total do D fracamente positivo, o IgM também, e o RNA do D vai estar positivo por um tempo curto. Se for uma superinfecção aguda, você vai ter o S positivo, e aqui está a grande diferença. O anti-HBC-IgM não vai ser positivo. Então, você sabe então, que aquela infecção do B ela é antiga, e o D, que é o novo. Vai ter o antígeno delta por um tempo curto, vai positivar o anti-HDV, e vai ter o anti-HDV IgM, com o RNA do D também positivo. Opa! E aqui você vai ter a infecção crônica do delta. Você vai ter S positivo, anti-IgM, anti-HDV, anti-HBV negativo, o antígeno do delta negativo, o anticorpo total do delta positivo, o IgM, geralmente, ele se mantém positivo, e o delta RNA também. Aqui é de uma maneira gráfica, né? Com infecção, os marcadores do B aparecem primeiro, o anti-HBC IgM, ele é importante para o diagnóstico, o antígeno do D dificilmente ser detectado, o antígeno, e o anti-HDV, ele geralmente aparece depois de 2 semanas, o anticorpo anti-HDV IgG demora e vai desaparecer, e o RNA vai durar pouco tempo também. Então, a gente tem uma dificuldade nessa diagnóstico, mas a gente sabe que esse diagnóstico dificilmente vai pegar essa situação, mas a gente depois vai pegar no anti-HDV IgG, que ele vai ficar eventualmente positivo. E na hepatite D, na superinfecção, você não vai ter o anti-HBC IgM. Então, você vai ter o antígeno do D, o RNA, e vai ter o IgM e IgG do anti-HDV. Então, esses são os gráficozinhos, eles são mais ou menos o que está escrito aqui. Quando é que você testa o delta? Pacientes com hepatite B aguda, que sejam usuários de drogas, que venham de lugares endêmicos e que eles tenham um quadro de hepatite severo ou prolongado. Pessoas com hepatite B crônica, quando é que você testa? Se eles tiverem fator de risco delta. Pessoas que injetam droga ou que vêm de hepatites lugares endêmicos.
Um aumento inexplicável, inesperado das enzimas numa hepatite crônica. E hepatite B, que não é hepatite B, não é A, não é C, e não é reativação. E aqui uma hepatite B com DNA negativo, que pode ter uma doença hepática ativa, e uma hepatite B positiva, HBS, com uma rápida progressão para cirrose. Então, são coisas que a gente não está vendo no dia a dia, então a gente nem tem facilidade de conversar sobre, né? E aqui é o E, que é o que a gente tem mais novidades, mais recente, né? Ele é da família Epiphyridae, a gente sabe que eles infectam mamíferos, pássaros e peixes, e os que infectam humanos pertencem ao gênero Orthoepivírus da espécie A. E na espécie A a gente tem 8 genótipos. Os 4 mais importantes em humanos são os 4 primeiros, e o 7 que foi identificado num beduíno que consumia carne e leite de camelo, mas ele normalmente os 5 a 8 eles são os zoonoses. O 1 e o 2 são aqueles que a gente conhecia inicialmente, que eram aqueles casos que aconteciam nos países pobres, lá da Índia, Paquistão, alguns países da antiga União Soviética, e eles eram agudos, autolimitados, e eles gostavam muito de ter quadros graves em grávida. Eles nunca cronificavam e tinham uma mortalidade alta em grávida, como eu falei. E eles tinham essa distribuição. Nas Américas, o único local que a gente tinha tido um surto, eles evoluíam em surtos, é aqui na cidade do México, no México, né? E geralmente aqui nos países do norte da África e nessa região da Ásia. E o 3 e o 4? O 3 e o 4 eles ficaram importantes com aquela história da hepatite crônica em transplantador de medula. Daí eles foram começar a estudar, eles viram que são endêmicos em alguns países em desenvolvimento e na maioria dos pacientes dos países com alta renda. Ele é uma causa de hepatite viral relativamente comum nesses países e a infecção, basicamente, é uma infecção zoonótica. A gente entra porque a gente come carne de porco. Então, o genótipo 3 e 4, ele é de doentes, homens mais velhos, uma relação de homem para mulher de 3 para 1, com uma idade mediana de 63 anos. E a gente vê que na Europa, a gente tem vários locais que têm uma incidência alta em doadores de banco de sangue. A gente vê aqui na Escócia, na França, na Holanda, Alemanha, República Tcheca, na Itália, que é uma prevalência em Abruzos, chega de 49% de anticorpo em doador de sangue. Então, a gente vê que essa infecção que a gente fica falando, que pode cronificar e que tem a ver com o vírus E, ela é dos genótipos 3 e 4. Ela é clinicamente silenciosa na maioria dos pacientes, 5% deles têm um quadro agudo, com enzimas elevadas, icterícia, sintoma inespecífico, geralmente fadiga e coceira. Imunocompetente cura espontaneamente, progressão para a insuficiência hepática aguda é rara, e raramente ocorre o ACLF. A imunidade não protetora ocorre após a cura e existe a possibilidade de reinfecção, com pouco risco dessa reinfecção ser sintomática também. E aqui a gente tem o período de incubação, que varia de 15 a 60 dias, o RNA que é detectado em 3 semanas já no sangue e nas fezes, e os testes sorológicos são muito parecidos nas fezes e no sangue com os testes da hepatite A. Tá? A gente sabe que tem o IgM, depois vira IgG, a LT, que sobe e desce, a presença de vírus no soro e nas fezes. E a gente vai ter que a detecção molecular, ela é no sangue, ela é indicativa de uma infecção ativa pelo vírus E. No paciente que é imunocomprometido e tem infecção crônica pelo vírus E, os anticorpos são geralmente não detectados. O diagnóstico é feito pela presença do RNA. E nos casos de infecção crônica, a carga viral deve ser determinada para você também avaliar depois a resposta ao tratamento e identificar possíveis recaídas. Aqui é um gráficozinho, um algoritmo, né, sugestivo para enzima hepática elevada,
num paciente imunocompetente que tem alguns marcadores de IgM ou RNA positivo, uma hepatite aguda. Você pode checar se tem doença hepática pré-existente para correr o risco de, eventualmente, ter uma descompensação, que você possa ter que encaminhar para transplante ou tratamento. No imunocomprometido, o diagnóstico vai ser muito mais por HR ou HEV-RNA, né? E se ele persistir mais que 3 meses, você vai definir como crônico. E lembrar das manifestações heterohepáticas, que tem de todo tipo, principalmente neurológicas, né? Aqui, o diagnóstico diferencial com outras doenças é difícil. Então, em idosos, muito medicamento, infecção pelo HIV é muito mal diagnosticada, a maioria das vezes pensa que é DILI. Também é difícil distinguir uma hepatite autoimune de uma E aguda, já que autoanticorpos da hepatite autoimune podem ter falso positivo no vírus E. Então, o diferencial do E DILI, hepatite autoimune, E aguda, soronegativa, EBV, ABC, CMV, e no crônico imunocomprometido, confunde com rejeição, com DILI, graft versus host, recorrência da doença, infecções intercorrentes, hepatite E crônica e ativação do EBV e do CMV. Então, é uma coisa que a gente acaba lendo muito, a gente acaba vendo pouco, tem pouca experiência também, mas a Europa cada vez mais publica hepatite E, tem até guideline, recomendações do que fazer, é uma coisa que a gente não costuma ver, né? E aqui teria os pacientes que transplantaram, eles podem adquirir tanto pela água, comer porco, receber sangue, comer peixe, vegetais, transplantam órgãos infectados, 40% vai conseguir negativar, 50% vai ter infecção crônica e 10% pode ter uma progressão rápida para cirrose e morrer por causa de uma infecção no imunocomprometido. Como é que a gente previne? Consumo de carne mal cozida, suíno, javali e veados é um fator de risco para infecção na Europa. Então, a gente não sabe os dados sobre preparação de alimentos, qual o melhor jeito de prepará-los, né? O risco de transmissão pessoa a pessoa é muito mal definido. A transmissão sexual já foi definida e as fezes contêm alta quantidade de partículas com HIV. Então, é importante os cuidados com higiene. E já existe uma vacina desenvolvida, só que ela, por enquanto, só está licenciada na China. E aqui, meio para finalizar, eu peguei um trabalhinho que eu vi de vírus negligenciados e emergentes. E a gente vendo quanto que eles podem comprometer o fígado. Lembrando que semana retrasada a gente viu o Henrique falando de um pouco de dengue para a gente. Então, a gente pode ter na dengue em adulto formas graves ou até leves até graves, hepatite aguda com um desfecho favorável. Em criança, a gente tem mais chance de ter hepatite fulminante com mortalidade alta. O chikungunya é raro ter problema e quando tem, resolve. Essa febre do Nilo a gente não costuma ter aqui. O Zika também dá um quadro de hepatite leve, com prognóstico favorável. Essa tick-borne encefalite também a gente não tem aqui. Os adenovírus, a gente teve um aqui recentemente, eu acho que o paciente acabou falecendo, quadro grave com arenavírus. E o parvovírus, né, o B19, que a gente acaba não tendo uma prevalência alta, a gente não acaba pensando nele, ele pode dar um quadro de hepatite, um quadro de hepatite fulminante em criança, ele pode dar um quadro agudo em adulto, com rara cronificação, e esse Lassa vírus, que pode ter um quadro grave, mas são vírus que a gente não vê aqui. E de interessante é esse quadrinho que eu peguei também nesse artigo, mostrando os vírus diferentes, né? Aqui entre o HIV, o chikungunya, Zika, parvovírus, adenovírus, com a chance do E e do parvo e do dengue poder cronificar e o E poder levar a cirrose. E esses aqui, né, que a gente tinha nos anos 80, eles entraram num rol de pesquisa, né, os TTV, que é o Transfusion Transmitted Virus, que hoje eles têm vários outros subgrupos, né, que a gente achava que poderia ser um vírus, além do vírus C causando hepatite. A gente tem esse PEG vírus aqui, o 100 vírus também, que era outro, que entrava para o diagnóstico de hepatite
crônica, todos eles não mostrando. Então, acho que acabou. Doutor Edu, tem alguma razão das grávidas ter essa incidência tão mais alta, né? Eu estou te ouvindo, mas o que ele está escrevendo é que eu perdi minha conexão de rede. Você está me ouvindo? Eu tô. O que será que aconteceu aqui? Peraí, tá ficando... Caiu de novo. Hã? Saiu a apresentação de novo. Então, eu tirei a apresentação para ver vocês. Mas mostrou que está reconectando. Mas estamos lhe ouvindo e vendo normalmente. Normalmente. Então, ninguém sabe, Alberto. A gente sabe que o vírus Z faz isso. Os ingleses, né, quando eu fiz meu pós-doutorado, eu fiquei lá no King's College, era o King's College, o maior centro transplantador inglês, principalmente de hepatite fulminante, e recebia eles têm muita gente da Índia, do Paquistão. As mulheres vinham para transplantar e era uma atrás da outra, então parecendo ser uma coisa que é uma característica da grávida. Não sei se tem uma viremia maior, se tem um comportamento diferente em relação aos hormônios, mas é uma coisa realmente, principalmente se fosse uma infecção de último trimestre, a mortalidade passava de 25%, 30%. Acho que o porquê exatamente. Não sei se eu falei muita coisa, vocês conseguiram aproveitar? Doutor Edu, e como foi essa época? Assim, uma pergunta mais de curiosidade da época mesmo, essa época que vocês viviam sem ter esses diagnósticos, né? Na época do não A, não B. O que é que você fazia com esse doente? Como era a condição? Então, a gente começou, o ambulatório, a doutora Lúcia começou junto com o Marcelo e o Carlinhos da DIPA. Daí eles começaram a ratear, ela me chamou e aí a partir daí a gente tocou esse ambulatório. Então, o primeiro paciente que a gente tinha de novembro de 1985. E acho que até nos primeiros 10 anos, a maioria dos pacientes que vinham para a gente eram pacientes agudos, a grande maioria era hepatite B aguda ou A agudo. E depois vinham alguns casos, a gente teve alguns casos de sífilis secundária, a gente teve CMV, teve EBV, e quando a gente não fazia diagnóstico, a gente chamava de não A, não B. Né? E daí começamos a ver os que tinham transmissão mais com padrão parenteral e aqueles que tinham com padrão mais fecal-oral. Agora, de interessante nesses casos, que a gente, nesse período todo, houve uma competição muito grande de descobrir o vírus C, né? Então, tinha um centro famoso no NIH, que o chefão, Bob Purcell, o cara que mais publicou sobre hepatite não A, não B, ele não está na publicação do vírus C. E ele que conseguiu definir isso. E teve um russo maluco que trabalhava lá, que era o Balangan, direito. E num caso que ele suspeitava que era não A, não B, fecal oral, ele ingeriu as fezes, liofilizado de fezes, e provocou uma hepatite nele mesmo. E depois de uns 2, 3 anos, também o vírus E foi identificado. Então, era uma fase assim, que a gente tratava, a gente sabia que cronificava, a gente sabia que se erotizava, e a gente também não transplantava, né, Dalberto? Então, era um serviço que a gente aprendeu a segurar o paciente crônico muito tempo, né? Mudando de ascite, fazendo o tratamento das varizes, tentando achar os hepatocarcinoma. Mas no começo foi bem legal, a gente aprendeu muito. Laboratório, aprendeu muita clínica. E hoje a gente tem essa quantidade absurda de diagnósticos, né? Imagina quantos a gente comeu bola que a gente poderia estar... Impressionante. Gente, eu não estou vendo vocês porque está falando que eu perdi a conexão, mas eu estou ouvindo vocês, então pode perguntar. A minha também está aqui, rodando. Mas a gente vê, doutor Edu, a gente vê bem, doutor Gama não. E o Gama, você acha que estava boa a aula, Gama? Você que me convidou? Tá excelente, porque o senhor tocou nos pontos que são mais relevantes, né? Principalmente, né, do ponto de vista do comportamento de cada vírus, né?
e do vírus E, né, em particular, que é uma coisa que a gente pouco sabe, né? Como o senhor disse, lê-se muito e se vê pouco, né? Mas a sua aula, o senhor sabe que é sempre... Você é meu amigo, né, amigo? Podemos ir jantar? Podemos. Vou dar mais alguma coisa? Eu estou à disposição aqui. Alguma pergunta? Luiz? Doutor, eu tenho uma dúvida, eu não sei se é bem o que eu penso, mas o fato dessas hepatites agudas elas fazerem formas ictéricas é devido ao quê? É pela inflamação ali ductular ou pela necrose hepatocitária? Por que Eu acho que faz é pelo isso? edema, né? Edema hepático importante. E a gente sabe que, eu não sei, é que aquelas formas mais graves, como eu tinha falado, elas são assumidas que elas são as que ficam mais ictéricas, são as que resolvem. Então, parece aquelas que têm mais inflamação, mais transaminase, mais sintoma. E eu acho que elas ficam mais ou menos ictéricas por todo o edema que ocorre tanto no parênquima, na parte biliar. Mas você vê que são, geralmente, elas já são uma bilirrubina já conjugada, né? Então, você às vezes tem essas formas colestáticas. Então, você tem esse desenvolvimento de fisiopatologia. Mas você sabe que sempre me perguntaram por que acontece isso, por que acontece. Às vezes eu tenho dificuldade de explicar, porque eu também não... Olha muita bile pau a pau, a gente olha umas bile mais indireta, mais direta. E, no fundo, você sabe quem vai definir ali naquele momento se você fechou como uma hepatite aguda, é a evolução mais funcional, se a protrombina está boa, né, se a protrombina está caindo, se o paciente está ficando confuso. Porque às vezes porque é muito aquela coisa, principalmente quando você pede exame e o paciente fica sublinhando a bilirrubina total, a bilirrubina direta e indireta, comparando com os valores de referência, e às vezes a gente não consegue explicar, né, por que está mais um, por que está mais outro. Mas eu acho que faz parte tudo do processo inflamatório, que engloba hepatócito, colangilo, todas essas coisas. Então, não sei. Se o Gama consegue ter uma explicação mais... certo. Eu tenho uma outra dúvida também, não sei se existe alguma recomendação formal de guideline do paciente, por exemplo, pós uma hepatite viral aguda, de manter a abstinência alcoólica. Teve um paciente que me perguntou isso na alta de internação, se tinha um tempo que ele precisava ficar sem beber. Aí eu fui para aquele lado de recomendar ele, sei lá, 3 a 6 meses, mas eu não tinha muito bem essa referência na cabeça. Eu também não acho que não existe ciência nisso. A ideia, eu acho que ela parte do princípio da restituição histológica do fígado, né? Você acredita que após uma hepatite aguda, você leva de 3 a 6 meses para recuperar histologicamente o fígado do ponto de vista morfológico. Então, eu também recomendo 3 a 6 meses, porque eu aprendi assim, mas eu não sei se sabe, aquela coisa, tem gente que dá 3 meses, tem gente que acha que é bobagem. É que nem o exercício físico, né? O exercício físico pode, não pode. A impressão que eu tenho com paciente aguda dá muita fadiga. Muita fadiga. E às vezes o cara fala, não, mas eu estou muito bem, não estou sentindo nada. Aí o cara veio trabalhar, daí ele tem que pedir para a mulher ir buscar, ou pega um táxi para voltar para casa, porque ele está muito cansado. Então é aquela coisa que eu acho que é o corpo que meio que define essa coisa do exercício físico. E o álcool, eu acho que é uma imprudência. Você fala para o cara não beber, né? Esses memes que tem toda hora, né? O cara vai numa consulta na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, todo mundo perguntando alguma coisa, o brasileiro sempre pergunta, pode beber? Exatamente isso. Então a gente fica sempre... Mas eu acho que não tem trabalho, alguém estudou, um grupo que bebeu e outro não bebeu. Eu acho que é mais bom senso, né? Certo, obrigado, doutor. Doutor Edu, só para talvez, não sei, é uma dúvida que talvez de alguns, quando é que o senhor trata a hepatite B aguda com análogos? Esse é um trabalho
também é outra coisa difícil, né? Como 95% cura, você teria que achar que você vai pegar um cara que vai ter um quadro mais grave e então esse cara merece, para esse cara eu vou tratar e para outro grupo eu não vou tratar. Sim. Então, os estudos com hepatite B aguda grave, geralmente eram pacientes com transaminases altas, bilirrubina alta, com acho que o INR superior a, não sei, a 70%. Eu lembro que são 2 estudos clássicos com lamivudina que eu conheço. Com 10 pacientes, e usando dose alta, 600 miligramas de lamivudina. E todo mundo evoluiu bem. Sim, sim. Eu não sei se você traz benefício em não cronificar, e se você traz benefício também para não fulminar. Não sei. Uhum. A gente não tende a não tratar. Minha preocupação maior de passar as coisas que eu já vi de hepatia aguda, e que eu já vi depois de um tempo chegar no consultório, um cara que está com uma protrombina menor que 50% e ir para casa. Eu acho que isso é o maior risco que a gente tem. Sim. Mas a ideia de tratar um B agudo conforme nível de bile e tempo de protrombina existe mesmo. Eu não sei se já tem estudo com entecavir, com tenofovir, mas os estudos que eu conhecia são estudos com lamivudina. Tem um número meio fixo. E a dose que usava da lamivudina era uma dose 6 vezes maior que a habitual, né? De 100 a gente já 600 miligramas. Eu não sei, eu nunca tive, eu acho que cada vez menos a gente vê B agudo, né? Não sei com que frequência, acho que no ambulatório, faz muito tempo que eu não vejo um B agudo. E, não sei, hepatite, talvez a C aguda seja uma de difícil decisão, como eu mostrei alguns slides lá, mas com o negócio também já mudou, está tratando todo mundo, você perde um tempo. Mas C agudo, você precisaria, o C nunca fulmina sozinho, né? Então, você precisa esperar um tempo para ver se o próprio organismo consegue resolver. E agora o C agudo, se ele não clarear, cronificou, já tratou, né? Daí talvez você esperar um pouco mais, 12, 16 semanas, você pode já tratar com esquema de crônico. Perfeito. Agora, é interessante alguns estudos de transplante, e que o paciente, o doador, ele tem hepatite C. Então, o doador, principalmente nos Estados Unidos, né, com essa epidemia de opioide, tem muito doador jovem com fígado bom com hepatite C. E eles entraram no pool de doador. E alguns estudos interessantes, eles começaram a usar antiviral já no POI, o receptor. E com tempo de tratamento menor de 6 semanas, e interessante associar a ezetimiba. Ezetimiba favorece a entrada do remédio no hepatócito. Então, eu vi 2 trabalhos com esse propósito, achei bem legais, porque hoje, praticamente, você transplanta um doador com vírus C no receptor, independentemente dele ter vírus C ou não. Sim, sim. E você previne a infecção aguda de cara. Você não espera o cara ter o quadro agudo para tratar, você já trata na hora que ele recebe o fígado. O fígado, sim. E rim também. Perfeito. Agora tem bastante coisa nova, se vocês forem também acompanhar a literatura, que a gente não vê aqui, né? Que é Delta, tem um antiviral novo para Delta, então tudo que tem aula que você acompanha no Clinical, não sei se vocês acompanham, é o CCO, Clinical Care Options. É um site que tem bastante coisa de hepatite, de HIV, e agora quando você vai nas aulas que eles dão de hepatite, é tudo delta, 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 delta. E a gente acho que viu pouquíssimos casos aqui no nosso ambulatório. Praticamente eles têm outros que não existem, né? Mas a turma que trabalha no Acre, eles costumam ver. Não sei se eles já estão usando esse antiviral novo. O pessoal da bacia amazônica, né, tem uma experiência grande, né? Eu fiquei sabendo que na prova de título agora de hepato que teve, caiu bastante hepatite delta. E hepatite E.
Acho que tá na moda, o Delta. Tá na moda, É igual a gordura no fígado, tá na moda. Exatamente. E para surpreender quem vai fazer prova, né? Que acha que vai cair B e C, vamos colocar D e E, né? Vamos jantar? Vamos jantar, né? Vamos. Gente, foi um prazer estar com Um vocês aqui abraço, hoje. doutor Edu.